Oi, eu sou a Kaline Kloster, sou terapeuta e facilitadora de barras de Axis e hoje eu convidei os meus dois filhos, a Aimee e o Rudá. Porque hoje a gente vai falar sobre barras de Axis e as crianças. Então assim, criança pode correr barras? Não. Sim, pode! Sabia que podia, sabia. Então as crianças podem correr barras e as sessões em crianças são mais rápidas do que em adultos, porque eles estão mais abertos para receber, não tem tanto julgamento, também porque eles não têm tantos pontos de vista rígidos, fixos, tantas crenças que limitam, e tudo isso ajuda tanto na sessão quanto também nos resultados, acaba sendo mais rápido geralmente os benefícios. E aí, já emendando e falando dos benefícios, o que precisa ser falado é sobre vida escolar. Porque porque chega aquele momento de provas e geralmente eles ficam muito tensos, cria assim às vezes uma conclusão de que não vai bem numa matéria, que nunca vai bem nessa matéria, que não tem jeito. E as barras funcionam muito para essas questões, para reduzir a ansiedade, para eles ficarem mais receptivos para aprender. E isso a Aimee tem assim, geralmente eu corro barras na Aimee por conta de prova, então eu acho que é legal ela falar um pouco como que é para ela isso. Eu vou passar aqui o grandíssimo microfone. Cara, química e geografia. É tipo, são as duas matérias que eu sei. Se caso vai fazer exercício, eu consigo fazer exercício. Chega na hora da prova, cara, é outra coisa. Me dá um branco, eu não consigo resolver as perguntas direito. Às vezes eu até vou mal. Aí, recentemente, a mamãe ela começou a fazer barras em mim pra ver se caso alterava os resultados. Então, se caso eu conseguia ficar mais tranquila também quando eu tava... Pra as coisas de fazer a prova. Eu lembro que foi essa semana, eu tava insuportável. Porque eu tava numa coisa de, tipo, eu não vou conseguir passar nessa prova. Aí, a mamãe foi lá e falou, te acalma. E aí, ela foi lá e, tipo, aplicou as barras em mim. Eu continuei meio assim, só que quando foi chegar na hora da prova, eu sentei assim e aí eu me senti mais tranquila na hora de fazer. Eu vi que a prova nem era tudo aquilo. E eu acho que eu fui bem nessa prova, galera! Então essa é uma das coisas, aquele momento do vídeo que o avião dá o ar da graça. Esse maldito que aparece durante as edições. E é ela que edita os vídeos, viu, gente? Senta aqui, Rudinho. Então aí o que acontece é que... Deixa eu pôr o microfoninho aqui. Então a gente acaba correndo as barras nesses momentos. Também em outros momentos em outras situações, né? Quais os outros benefícios? Então, em questões de relacionamento, seja com os amigos, seja em casa, com a família, com os irmãos. Então, acaba melhorando muito essas relações. Questões de comportamento, se os sentimentos estão muito aflorados, se a criança está muito sensível. Tudo isso vai ajudar, vai contribuir muito com elas. E também na saúde. E aí o Rudá tem uma história bem significativa, porque ele tinha crises de sinusite. E aí quando eu aprendi... Você vai falar, peraí. Quando eu aprendi a correr as barras, e assim, ele tinha crise direto, tinha que ir pro hospital, acabava tendo que tomar antibiótico e tal. E aí, quando eu aprendi a correr barras, eu fiz as barras quando ele começou com aquelas coisas de tosse e tal. E aí melhorou, e desde então, assim, ele quer falar. Então eu vou passar pra ele, que ele vai contar como que foi essa diferença. Antes era horrível. Agora tá bem melhor, porque antes eu toda hora ficava pegando sinusite, daí ficar com inalação, alegra. E assim que você correu barras, eu nunca mais tive que ficar com inalação, que é horrível. Ficar tomando alegra, essas coisas. Tá bom. Então eu vou aproveitar que você já tá aqui querendo falar muito. E aí a gente também pode falar de uma outra coisa que é muito legal, que é muito importante de ser dita, que é assim,
As crianças também são muito bem-vindas nos cursos de barras para aprender a aplicar. Elas podem aplicar nas pessoas e receber por isso também. Então, assim, no curso de barras eles recebem certificado, o nome fica cadastrado no site, então tem o certificado é internacional e eles podem aplicar barras nas pessoas. E tanto a Aimee quanto o Rudá tem o certificado e o Rudá vai falar um pouco como que é pra ele quando ele corre as barras nas pessoas. É uma coisa muito estranha porque eu fico com calor, impressionantemente. Uma coisa que acontece também é que eu fico levando choque na mão, ela fica formigando. No dia que eu fiz o curso, toda vez que eu levantava minha mão, parecia que eu tava tomando algum choque, tipo, muito forte. Quando eu colocava pra baixo, parecia que ele tava meio que saindo de mim. Era muito E você estranho. ficou com essa sensação há algum tempo, né? Muito tempo. Receber barras de crianças é maravilhoso. Eles têm, assim, uma energia muito potente, porque eles também não têm, assim, muita questão de, tô fazendo certo, tô fazendo errado. Eles vão usando o saber deles e vão fazendo. E isso faz com que a gente relaxe muito quando tá recebendo de criança. É maravilhoso. E eu acho que é isso, assim. A gente queria contar um pouquinho pra vocês nossas experiências. A Aimee também, acho que ela vai falar quando a gente corre barras, porque ela é desenhista, ilustradora. Me segue no Instagram, galera! E a gente às vezes precisa correr as barras, porque Cara, eu sou a personificação do perfeccionismo. Tipo, quando eu começo a desenhar, eu começo a entrar numas neuras que o desenho tá muito torto. Aí eu fico, tá torto, a mão tá errada, a roupa não é assim. Aí eu fico, essa perna não fica virada pra aquele lado. Aí e vai indo e segue, e eu fico muito tempo, e nisso ela fica umas 12 horas numa perninha. Eu demoro demais, às vezes. E aí eu lembro que tem várias vezes de eu ficando estressada, e aí a mamãe chegando lá, e aí ela falando, não tá tão ruim assim. Aí eu falo, tá uma merda. Ela vai lá e aí ela começa a aplicar barras em mim. Aí eu, tipo, dou uma relaxada. Dá realmente uma sensação, tipo, de um relaxamento, assim, que você fica, tipo... E aí eu sento de novo, e aí eu percebo o que eu tava achando tão ruim, assim. Eu conserto, eu consigo... Depois eu consigo contornar, cara. E olha que contorno é a personificação do demônio. Não tem... contornar é muito difícil. Então, depois eu fico mais tranquila e dá pra desenhar com mais facilidade. É isso aí. Mas acaba sendo bom pra ela dar um tempo naquilo tudo e retomar depois com uma outra energia mais renovada, né? Ó, vi ela aí, passando. Momento da vida. Então é isso que a gente tem pra falar sobre as barras nesse vídeo. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu respondo pra você. Se outras pessoas também fizerem essa mesma pergunta, aí a gente pode criar um vídeo com os dois falando mais coisas sobre as barras. Então dá aquele joia maneiro, compartilha com as crianças que você conhece, com as famílias, com as mães, com os pais. Tragam as crianças para correrem barras e é isso. Então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!